a todos que nos assistem, nosso abraço, nosso momento de trazer a todos vocês esse espaço de reflexão, né? Então, a gente está agradecido de estarmos aqui juntos em mais um estudo da série psicológica Joana de Ângeles, estudando, nesse momento, o livro Autodescobrimento, uma busca interior, no capítulo 10. Né? Então, é com alegria que convidamos a todos a nos acompanhar, junto com a Adriana e o Tiago, nesse último item do capítulo, que é a amargura. Esse tema tão importante, né? Porque é impressionante como, não sei se na prática de vocês, né, vocês percebem isso, mas na minha prática clínica e também no convívio, nas pessoas que a gente acolhe na casa espírita, a gente vê o quanto a amargura é uma presença marcante, às vezes, na vida das pessoas e impedindo, atrapalhando de uma maneira muito invasiva, né, vários aspectos da vida dessas pessoas que estão tomadas pela amargura. Então, acho interessante a Joana dar esse tópico aqui, né, como parte, né, até do transtorno depressivo, né? Ela vai até ampliar isso para uma condição mais patológica. Então, vamos começar a pensar um pouquinho nesse tema, gente? Muito bom esse tema. Veja que ela coloca como último item, né, dos conteúdos perturbadores, né? Então, nós já vimos que ela abordou a raiva, ela abordou o ressentimento, a lamentação, a perda pela morte, e agora ela trabalha a amargura. E o mais bonito do capítulo é que ela vai tecendo toda uma proposta-desafio, né? Ela coloca proposta-desafio para diluir essa amargura, para que a gente possa, então, né, diluir esse conteúdo perturbador, para, então, se conquistar a felicidade. Então, é um capítulo muito importante, um capítulo em que ela vai estar tecendo, e veja, né, a amargura, a pessoa acha que é uma coisa tão boba, banal, né? Nós já vimos lá no Evangelho, capítulo 5, quando Kardec traz a instrução dos espíritos e traz a melancolia, né? Também como um aspecto assim de um conteúdo mais triste, melancólico, e aí a amargura, né, Tiago? O que você acha do capítulo? Esse capítulo de Joana, se nós somos... o Gelson trouxe uma reflexão que eu também percebo na minha clínica, sabe, querido? E percebo também nas leituras que faço em relação a afetividade contemporânea, né, como que as subjetividades hoje, elas até nesse marco de transição que a gente se encontra, né, do ponto de vista espiritual, mas também uma marca muito profunda em que esse capítulo, né, que ela chama de conteúdos perturbadores, em torno destas questões que raiva, ressentimento, lamentação, perda pela morte e amargura, mas focando em raiva, ressentimento, lamentação e amargura, podemos construir 4 eixos que se constelam em relação a uma condições muito particulares de como que a alma reage aos eventos nas quais ela se interrelaciona. E percebo um lugar muito subjetivo, que é de desesperança, um lugar de dificuldade de perdoar e esquecer as coisas, um lugar em que as emoções foram contidas por questões diversas, em que as oportunidades em que foi necessário se manifestar, a alma não se manifestou, ela reage, às vezes regride por medo, por receio, e essa é uma outra discussão, mas é como se a alma fosse tingida por uma condição afetiva muito sombria, e muitas vezes ela deforma, né, de certa maneira, a maneira como ela passa a reagir,
E a Joana traz a amargura, encerrando o capítulo, como um lugar de fato de uma debilidade depressiva e um lugar e um locus subjetivo muito constricto, né? Muito, né? A própria palavra, eu associo a angústia, associo a medo, associo a um conjunto outros que a gente pode daqui a pouco explorar um pouco mais, mas é uma ideia de um sentimento, né, que constrange o espírito e ele não consegue sair desse lugar, né? Essa tinta vívida, né? Até tem um livro famoso esqueci o nome do autor, A Tinta da Melancolia, né? Em que ele trata em torno dessa questão de como esse lugar vulnerabiliza, constrange e torna o indivíduo, às vezes, num lugar emocional de uma certa agonia, da qual é um labirinto do qual ele não consegue sair, por não ter forças, ou por estar identificado nesse processo no qual ele foi posto, no qual ele se constrangeu e se colocou, né? Então é um desafio, né, amigos? É um desafio a amargura, né? Acho interessante porque vamos pensar na palavra amargor, né? Quando a vida é amarga para a gente. Então, quando a gente fala em amargura, a gente fala desse amargor da vida que está ligado geralmente a uma dor, né? Alguma coisa um desapontamento, a uma tristeza, né? Então, a gente vê que essa amargura está ligada a todos os elementos que a Adriana citou e que a Tiago também citou, do capítulo, né? A lamentação, e ela é irmã gêmea, né, do ressentimento, né? Tem muita mágoa na amargura, né? Então, a gente tem a amargura em relação à vida, às coisas que nos acontecem, e muita amargura também em relação às pessoas pela mágoa. Então, essa ferida que não cicatriza, né? E que, de uma certa maneira, a gente alimenta ela, né? A gente não deixa cicatrizar. Então, há uma certa relação aí de par de oposto entre a sabedoria e a amargura, de um lado. Tá? O Jung vai trabalhar isso muito bem em psicologia e alquimia, e essa relação da amargura com o sal, né? Porque o sal também tem a ver, então, tanto o sal tem a ver com a sabedoria, como com a amargura. Então, olha só que interessante a simbologia do sal, né? Porque o Jung vai dizer que o sal é um produto do nosso corpo, né? A gente encontra o nosso corpo, ou seja, é fruto da nossa experiência, sangue, suor e lágrimas, onde a gente extrai sal, né, da experiência, são experiências literalmente dolorosas, de sangue, suor e lágrimas, né? Mas esse resíduo, que é o sal das experiências dolorosas, do sofrimento da vida, é justamente o que a gente aprende, nossa subjetividade. Eu sou o que eu sou pelo aquilo que eu vivi. Frente àquele fato, eu me despertei para a vida. Frente àquele fato, eu adquiri experiência e sabedoria. Essa é a proposta, né? Mas, quando a gente não encontra nessa subjetividade a riqueza que a experiência pode nos dar, e ficamos cristalizados na experiência, né? Então a gente fica salgado demais, como a mulher de Ló, que se transforma numa estátua de sal, né? Quando, né, Deus, né, avisa Ló, olha, pega a tua família, né, e abandone Sodoma e Gomorra, porque a cidade vai ser destruída, vão e não olhem para trás, né? E a mulher de Ló ficou olhando para trás, né? E quando ela olhou para trás, ela ficou, então, numa estátua de sal. Então, é o ressentimento, né? Ficou olhando para trás na mágoa, no ressentimento, né? Então, para mim, a amargura tem muito dessa cristalização que tu vai sendo tomado de sal na tua vida, né? E aí, em vez do sal ser a pitada da sabedoria, que dá sabor às coisas, né, se tornam nesse estado, né, que acaba
gerando em mim, né, esse fator corrosivo pelo excesso de sal próprio de alguém que é amargo, né? Porque alguém que é amargo fica se corroendo em pensamentos, em imagens e lembranças negativas. E é interessante que a gente vê isso quando a gente vai ver o significado da palavra, né? Então, quando a gente vê do grego, o significado de amargura, ele quer dizer ira, aspereza, descontentamento, né? Resultado de uma frustração não resolvida. Então, olha aquela coisa, né? Realmente cristalizada. Aí no dicionário a gente vai ver que ele dá dois sentidos, né? Um padecimento moral, uma aflição e uma angústia, tristeza, né? Talvez ali uma melancolia, mas aí entra esse aspecto que o Gelson está falando, de um sabor amargo, né? Esse amargor, e aí entra o sal, porque quando Jesus fala, né, vós sois o sal da terra, então, ou seja, nós seremos aquilo que dá sabor às coisas, né? Para não ser insonso, para não ser sem sabor. Só que o sal em excesso, ele se torna amargo, ele amarga as coisas. Então, e aí me faz lembrar muito do templo de Delfos, que tem, né, a primeira consigna é conhece-te a ti mesmo, e a segunda é nada em excesso. Então, sim, teremos que ser o sal da terra, que dá esse sabor à vida, mas, ao mesmo tempo, o excesso cristaliza, o excesso traz questões. E o Hillman trabalha de uma forma muito linda essa questão do sal, no livro Psicologia Arquetípica, quando ele fala dos 4 sentidos do sal, né? Então, o primeiro sentido é uma substância psicológica, e a gente vai ver, então, essa amargura como uma questão psicológica, né? Então, o que Hillman entende como uma questão psicológica? Ele fala que as qualidades amargas, né, mordazes, fazem parte da nossa substância. Então, isso faz parte de nós, por isso que nós somos o sal da terra. Só que aí entra a exata medida, né? Então, essa questão da psicologia, né, é que sal demais ele deixa as coisas amargas, e de menos ele vai trazer essa cristalização, né? Aí entra o segundo aspecto do sal, que é como uma operação alquímica, né? O sal, ele sempre contamina pelas coisas, e se a gente olhar na nossa psique também, né? Os nossos aspectos psíquicos estão sempre contaminados, né? O que antes era consciente se torna inconsciente, e vice-versa, com essa questão da dinâmica da psique. Então, as coisas vão se contaminando, né? E aí a vida nessa dinâmica pode se tornar amarga, pode se tornar fluida, pode se tornar, né? Mas o que a Joana coloca aqui é a necessidade da gente sair dessa condição, né? Não ficar preso nessa questão. Só vou citar, então, as outras 2 questões, que Hillman fala que é como umas várias substâncias físicas, que é o próprio sal, que vai falar das oscilações do humor, e no quarto, a questão do próprio propriedade das outras substâncias. Então, é a questão do desejo da memória, né? Então, aquela questão que você fica se lembrando, né? Passa o evento e a pessoa fica cristalizada, volta e revive, que tem a ver com essa outra propriedade do sal. Então, é muito bonito olhar o amargor da vida como também uma postura psicológica dessa dinâmica. Muito bom, querida. E o que tu está dizendo no finalzinho agora inicia uma questão que eu fiquei pensando quando li o texto, né? Que todos nós vivemos de sabores em vida. Todos nós podemos ter vivido amarguras profundas, né? Traições, ter sido feridos, né? Temos sido lesados os nossos afetos na alma. E quem já experienciou isso sabe o quanto é difícil muitas vezes sair deste lugar. Então a gente pode dizer que a amargura, até mesmo o ressentimento, né, o Gelson colocou isso como irmã gêmea, né, é uma paixão triste,
né? É uma paixão que se alimenta em torno de um lugar muito de uma tristeza. E é sempre alimentada, como tu colocou muito bem, querida, por essa acusação que permanece contra alguém, ou às vezes contra o mundo todo. Nós temos episódios na história de manifestações coletivas do ressentimento, né? E que provocaram grandes tragédias. E ao mesmo tempo é como se o indivíduo dissesse assim, eu sofro, né? E eu sofro, alguém tem que ser culpado por isso. Olha que dinâmica perversa, né? E essa lógica do quem está amargurado, ressentido, é um apego a esse lugar do dano, né? Se circunscreve um movimento, né, em torno daquela condição e quer sempre atribuir o outro é o responsável pelo que fez comigo e pelo sofrimento causado. Há algumas semanas, os ciclos da vida, né? Um tio muito próximo da minha família materna faleceu. E a esposa dele, a minha tia, eles se separaram há quase 40 anos. Ela nunca conseguiu superar isso. E eu recordo do meu pai, ainda vivo, dizendo: eu vou a Porto Alegre, Tiago, porque eu me preocupo com ela, pela solidão em que ela se colocou em vida, né? Ela foi rompendo todos os relacionamentos porque ela se via como uma mulher ferida na alma por ter recebido a comunicação do meu tio: não quero mais ficar com você, a relação acabou. E é interessante que ela ficou nesse lugar até agora. E ao telefone ela me disse assim: ele está para morrer, Tiago, e eu sinto falta dele, né? E eu pensei, que falta é essa, né? Ou que falta é essa que pode vir, né? Rearranjá-la numa dinâmica em que agora ele estará ausente fisicamente, né? Então, de alguma maneira, há uma impossibilidade na alma ferida, nesse lugar da amargura, em que ela não consegue superar o dano causado a si. E a ideia de uma mágoa, de uma insistência em uma queixa, em conservar-se, né, ativamente, fui ofendido, é um lugar emocional que talvez até alguns, não é que não queiram esquecer, é talvez ele não, na verdade, ele quer não esquecer. Olha que interessante a lógica, né? Porque é um lugar em que ele não supera o mal causado a si, porque ele continua conduzindo a reflexão em torno: o autor desse processo, ou do meu destino, é esse outro aí, ó. É essa situação. Uhum. É desafiador, né? Com certeza. Isso é bem interessante, realmente, né, Tiago, porque a pessoa hipervaloriza a experiência, né? Ela se hipervaloriza naquela dor. Então, ela não quer esquecer porque ela acha que o que foi feito com ela, né, foi uma injustiça, uma questão, como se o outro não tivesse o direito de errar, ou de ter uma outra posição, ou de se movimentar. Então, eu fico naquela, aprisionando o outro nessa opção que eu não dei, né, que ele não pode ter liberdade de ser quem ele é, e hipervalorizando a minha dor, né? Então, é uma fantasia de aprender a suportar o que parece insuportável. Mas o insuportável não é a situação que eu vivi, porque nenhuma situação é insuportável, mas sim a dimensão emocional que eu coloquei em cima daquela experiência, né? Então, realmente, ela foi carregada de sal, né? Eu estou carregando ela de um excesso de subjetividade, de um valor que não cabe ali. Mas eu faço caber porque eu estou querendo, né, hipervalorizar. A pessoa fez tal coisa, né, e a pessoa fica lá presa naquela mágoa, dizendo: ó, ela eu fiz tanto por aquela pessoa, ou eu me senti desrespeitado porque a vida foi ingrata comigo, né? Então, parece que envolve uma cobrança que eu dei e não recebi, que eu vi sacrifício, né?
e não fui reconhecido. Então, tem um misto aí de insatisfação, de autoestima baixa, né? Que é compensado por uma hipervalorização da situação, culpando daí o mundo ou o outro pelo que eu estou sofrendo agora. Né? E eu fico daí realmente nesse círculo vicioso, me alimentando desse lugar da qual eu não quero sair. E aí, no texto, ela vai começar falando das causas, né, da amargura. É bonita a construção do texto. Então, no parágrafo 2º, ela começa a dizer assim: pode-se situar-se em reminiscências inconscientes de encarnações passadas a causa da amargura. Então, ela começa a trabalhar que isso não vem do nada, que é toda uma construção, como a gente falou, né? Faz parte da vida, esses momentos difíceis, esses momentos de dor, mas é nossa escolha fixar em qual ponto eu quero fixar, né? Então, às vezes, inconscientemente, a escolha não é egóica, é uma questão do próprio espírito que está ali, que se fixa nessas lembranças de um passado, e aí ele vai entrando naquilo que o Evangelho fala da melancolia, né, de uma saudade ou de uma tristeza, ou então a outra causa que pode acontecer é aqui na existência atual. Aí ela traz como efeito de traumas da infância, então essa questão, né, do que o Tiago traz da tia, né? Então, talvez um trauma que essa separação trouxe, né? Então, a gente tem que olhar para essas coisas, mas a fixação, né? Ou então a presença da imagem de um pai ou uma mãe dominadoras, né? Então, o efeito das castrações pelo medo, da submissão impostas, ou de outros conflitos que remanescem como os agentes que lhes são propiciadores. Então, veja, é uma construção histórica, da história desse indivíduo, que pode começar nessa vida, ou ele pode começar lá atrás, em outras encarnações, lá no início, né, da caminhada desse espírito, que ele vai levando atavicamente, vida após vida, e ele vai guardando essa amargura, essa tristeza, essa melancolia, mas aí liga-se, né, um pisca, né, um alerta, porque ela fala, isso é um agente de transtorno depressivo. Então, é a matriz, é aquele pontinho nodal que vai dar origem a todo um processo depressivo, que é muito difícil depois de instalado de sair disso, né? Nossa, quer falar alguma coisa, Gelson? Pode falar. O segundo eixo de compreensão que a mentora Joana nos traz em relação aos traumas da infância, existem histórias que chegam a nós, né, de almas que vivenciaram infâncias muito traumáticas. A questão é que cada espírito vai lidar com isso de uma maneira, seja de fato produzindo ecos profundos de traumas e fenômenos, né, de adoecimento psíquico e que vão demandar a seu tempo cuidado especializado, mas há também almas, né, eu não sei se vocês já leram o livro do Primo Levi a respeito dos campos de concentração, em que ele relatava que existiam ali espíritos na condição ali, né, em que se encontravam tratados como seres abjetos, que por alguma razão eles, ainda que passassem pela experiência de serem humilhados, eles não significavam a experiência a ponto de internalizar a imagem de terem sido humilhados. E são de almas possivelmente, né, com um grau de maturação psicológica mais aprofundada, porque no geral a alma, como é traumatizada, ou quando a alma é ferida, ela tende a permanecer, é como o tecido, né? O tecido da alma esgarça de tal maneira que fica uma deformidade que precisa de cuidados. Eu acho importante falarmos sobre esse locus psicológico da alma amargurada, da alma ressentida, aproveitando até o texto da própria mentora, de que essas causalidades de infância, elas são profundas. E é interessante que um ego que não consegue se estruturar de forma mais madura, tendo em vista os desafios que passou numa infância mais traumática, ele normalmente é conduzido a um lugar de uma dependência infantil com esse outro. E se foi o cuidador, pai ou mãe,
ele tem de ver nesse indivíduo que o traumatizou essa condição que é paradoxal, que ao mesmo tempo aqui em tese deveria oferecer amor e cuidado, e às vezes oferecia, mas era quem violentava também. Então, uma das condições centrais que a gente pode dizer em relação a essa maneira de se organizar e reagir de forma amargurada, ou até mesmo ressentida, são pessoas ou sujeitos que estabelecem de fato uma relação de dependência infantil com esse outro. E isso é difícil porque esse outro se torna uma pessoa que é poderosa, que deveria protegê-lo. E reconhecê-lo, né, amá-lo, e dar a ele um movimento de desenvolvimento. Então, é a referência, mas é uma referência que ama e que machuca. E é interessante que, me parece que, assim, tem uma questão em torno da imagem de que eu estou amargurado e essa pessoa me machucou. Ele se torna tão impotente que ele não consegue dar destino a essa amargura, porque ele não está organizado psicologicamente, amadurecido suficientemente para que ele possa responder a esse lugar de impotência. E aí fica a ruminação, ficam as fantasias, né? E é interessante que esse lugar, que a gente pode dizer que é até um lugar de recusa, de sair da dependência, tem a ver assim, né, com uma imagem infantil de que ele ainda quer voltar ao lugar de ser protegido, mas é um lugar que não tem retorno mais. Eu quero ser protegido por essa pessoa, ou na fantasia eu quero continuar sendo protegido, mas é um lugar em que ele permanece sendo prejudicado, porque a figura o prejudicava. E qual seria uma saída psicológica? Seria que, para ser livre desse processo, ele precisaria reconhecer o lugar de desamparo. Eu não dependo mais do outro, mas vou depender de quem? É de mim. Então é muito difícil isso. Esse movimento é muito difícil em certas almas, né? Então, é um envenenamento psicológico. Se envenena-se nesse processo, né? E é preciso que sair desse movimento ou dessa disposição que é muito passiva, que é a queixa e a acusação. Ela é justa? Ela é justa. A gente não pode negar que a alma, quando manifesta a queixa, até mesmo a agressão verbal ou a acusação, ela está no movimento de manifestação daquilo que incomoda. A questão é quando isso se torna uma retroalimentação com a impossibilidade de se esquecer o sofrimento passado pela qual ela viveu. Então, a alma tem que amadurecer e a mentora vai trazer os elementos em relação de como produzir esse processo de mais saúde em relação a esse lugar que a gente sabe que é muito difícil para a alma, né? Na verdade, né, Tiago, a gente tem até o dito popular, eu fiquei lambendo minhas feridas, né? Esse sal, né, que eu tenho que lamber para poder trabalhar esses resíduos, né, da experiência, esse resíduo do sabor da vida que a experiência sofrida me trouxe, né? Então, chamando de resíduos e sabores da experiência da qual eu fico preso. Então, ficar preso pode ser uma tentativa de entender, de elaborar, mas que, na medida que eu de ressignificar, que eu revivo, que eu fico nesse processo de tá ali aprisionado no que me aconteceu, em vez de eu ressignificar e extrair, de uma certa maneira, um sentido novo, eu fico mantendo esse sabor amargo e me impregnando dessa dor cada vez mais, né? Então, essa é a questão, porque, de uma certa maneira, eu estou preso lá, não me libertei, porque ou eu culpo a vida ou eu culpo o outro. E aí, na medida que eu estou lá, eu quero infringir uma dor para o mundo ou para outra pessoa, ou quero reconhecimento, né? Eu quero que o outro me enxergue, né? E aí, de uma certa maneira, o sal, que deveria ter a capacidade de entendimento, né, se torna o fator corrosivo de mordacidade, de rispidez, de mágoa, que me aprisiona, me cristaliza naquela experiência. E por isso que a Joana vai colocar aqui que a amargura deve ser racionalizada.
a fim de ser diluída e sua vítima recuperar a beleza, a alegria de ser e de viver. Então, de uma certa maneira, essa diluição que se dá por essa racionalização, né, tem a ver, de uma certa maneira, me parece, né, com a capacidade de poder tirar justamente o entendimento dali, né? Tirar o significado, seja esse, né, que tu colocou, puxa, isso tem a ver com a minha impotência, com a minha fragilidade, né, com a minha dor, né? E aí poder ir trabalhando isso e encontrando daí por aí um caminho, né, do que é a primeira fase da experiência, né, que eu vivo, né, que de uma certa maneira tem a ver com esse momento de sofrimento, né, de dor que me acontece. Então, essa primeira câmara, né, de se deparar com algo que é muito doloroso, seja do passado que eu trago, de outra vida, seja da experiência de trauma, de dor dessa vida, né? E aí não permanecer no mal, né? Na treva da ignorância, né? Que é essa primeira câmara da inconsciência, tu tem que fazer consciência, né? Então, a consciência da alma traz o sofrimento para o nível da elaboração, né? Que é sobrada pela lágrima, que é para diluir justamente aquela experiência, né? Então, a dor é o meio pelo qual a alma se reanima, né, em direção à sua natureza espiritual. Só que, para isso, ela tem que aceitar o sofrimento. Ela tem que aceitar a dor. Ela tem que aceitar que aquela pessoa fez isso para ela por ignorância, por dificuldade, né? E para poder se libertar disso, né? Tu tem que libertar o outro e o mundo daquele lugar que foi te colocado. E saber que aquele lugar que foi te colocado é justamente a experiência necessária para que tu possa, sorvendo essa dor, encontrar a sabedoria, né? Encontrar um entendimento, encontrar um significado e uma subjetividade que preenche daí não esse lugar da amargura e do aprisionamento, mas sim da construção de capacidades psíquicas, né? Então, é um processo tênue entre o caminho que eu vou pegar, né? Ou pego a experiência, me marca enquanto capacidade de aprender e de contatar com a mim mesmo, né? Ou me marca no sentido de ficar aprisionado, né, na mágoa, com a impossibilidade de extrair dali algo realmente valioso, porque eu estou ali exigindo, né, do outro ou da vida um lugar que eu depositei e da qual o outro não correspondeu. E aí olhar para esse sofrimento, né, como as próprias minas de sal. Olha que bonito, né? O Hillman que fala isso, né? Poder olhar para o ferimento que é como as próprias minas do sal. Então, quando a gente olha o trauma, ele é a possibilidade de me deparar com a mina. E o fato de ficarmos retornando a estes pensamentos, esses ferimentos, a esse sofrimento, e aí, como o Gelson falou, né, de que a alma lambe as suas próprias feridas, ela vem como forma de remorso, de pesar, né, de arrependimento, às vezes um desejo de vingança, em vez de ir para esse caminho que a Joana nos propõe, que é de ressignificar essa questão, né? Então, nós fabricamos o sal em nosso sofrimento. E nos martirizamos pela fé que mantemos neles, né? Então, aí a gente ganha sal, curando a alma da carência do sal. Então, por um lado, existe uma carência do sal, que dá sabor, mas, pelo outro lado, existe o excesso, e o caminho do meio é muito difícil, né? E aí, se a gente olhar a mensagem de François de Geneve, que está lá na mensagem da melancolia, ele vai trazer essa mesma advertência que a Joana nos coloca, que ele diz assim: crede-me,
resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Então, veja, então nós temos uma amargura, que é uma tristeza, uma melancolia, esse pesar, esse arrependimento, e a gente vai fazendo, né, transitando como se fosse um planeta girando nessa órbita, e fica ali fixo, preso como a esposa de Ló, naquele ponto nodal da dor. E aí a gente, então, não vai além. Mas olha assim, esses espíritos de luz nos trazendo, nos chamando, vai além, ultrapassa, né? É aquilo, né? Eu gosto do livro do Nietzsche, né? Muito além do bem e do mal. Então, entre bem e do mal, se eu conseguir ficar nesse caminho do meio, eu ultrapasso e vou além. Então, eu preciso ir além, que é essa capacidade de suportar. E aqui no texto, a Joana vai falando, né, que dessa necessidade de irmos para o meio social, né, e com essa parte ativa, de ir para o meio, as realizações do meio social, que lá a gente vai encontrar o fortalecimento dos valores e evolução. Por quê? Porque ficar preso é a minha vontade de ser enfraquecida. E Leon Denis já disse que a vontade é uma dessas alavancas da alma, né? Que nos impulsiona para o progresso. Então, nós temos que ativamente, e aqui ela vai falando, né, por meio dos pensamentos otimistas, com reflexão, caminhadas nos bosques ou à beira-mar, o auxílio fraterno em obras de ajuda social e moral, entre outros, dão excelentes resultados para a libertação da amargura. Então, nós temos que nos esforçar. Dores nós temos, sofrimentos todos nós temos, porque são importantes para o nosso progresso e aperfeiçoamento moral, mas nós precisamos ir além, né? Saber que aquilo é importante, agradecer esse sofrimento e poder trabalhar em prol do nossa, como aqui ela diz, né, da nossa alegria de viver, da beleza, que se olhar pelos neoplatônicos, tanto a beleza quanto a alegria, ela é o aprendizado para aprender a amar, né? Platão fala assim, que a introdução do amor, né, é a alegria, é a beleza. Então, nós precisamos dessa introdução na nossa vida para aprender esse início do que seria o amor. A gente precisa do belo e da alegria como duas coisas que nos estimulam a olhar para o lado, ver o irmão, ver o sofrimento no outro, ver o quanto nós, com o nosso sofrimento, nós podemos também ajudar aquele que está ao nosso lado. E aí a gente vai se abrindo para o todo, né? E não fica fechado na nossa dor. Isso me lembrou nos Obreiros da Vida Eterna, quando o orientador Metelo está comentando com a André Luiz sobre as encarnações e o desafio e a exigência do amor que se entrega, né, em sacrifício, e do perdão, né, ao semelhante. Então, e aí ele comenta no momento que nós necessitamos então, temperar todo o impulso de elevação com o sal do entendimento, para evitar cair justamente no despendeiro do egoísmo e das vaidades que a vida nos coloca. Então, esse sal do entendimento tem essa duplicidade, né? De ter o sabor, o entendimento, e quando esse entendimento fica preso numa verdade que é só minha, né? Aí não se torna mais entendimento. Daí o sal não é mais um sal de entendimento, é a mágoa, é a amargura, né? Fechada num fundamentalismo, num fanatismo de uma dor que está num excesso de representação emocional, da qual eu não consigo me libertar, né? Então, ter essa duplicidade aí do sal, né? Que está ligado tanto à sabedoria como nessa questão dessa amargura que a gente vê, né? A gente às vezes contaminado por ela. Então é interessante, né, que a gente pensa nessa perspectiva de como a alma desenvolve a sua realização, né, a partir da relação. Então,
O amargurado vai dizer assim, mas espera aí, né? Foi na relação que me feriram. E tu está me pedindo, Joana, que eu volte para as relações? É exatamente isso, né? Não tem outro caminho. Então ela sugere a ideia da redescoberta da cor, do gosto, né? Dos tons de beleza, da alegria de estar vivendo. Isso é uma descoberta, que é um processo, né? E a ideia de voltar para o meio. E eu acho que isso é muito bonito e envolve a ideia de uma coragem para a vida, né? De tentar, tem que tentar, né? E ela agrega valor em torno de uma ressignificação dos nossos pensamentos, de pessimistas, talvez sombrios, desesperançados, com perspectiva de reencontrar um otimismo de que a vida tem sentido. E essa palavra é importante, né, amigo? Sentido, significado existencial. E o texto é muito claro de que é nesse concerto novo de relações, de redescobertas afetivas na relação com os outros, é que vamos estar encontrando um outro sentido, para que a gente possa suplantar essa etapa, né, enquanto ela perdurou, na qual a gente se viu engolfado, né, pelo mar, um mar sombrio, né, da dor, né? A palavra, a dor, ela é um locus desafiador para o espírito, né? Mas, como disse a própria mentora Joana, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, como espírito amigo, se nós formos capazes de encontrar sentido na dor, ou até compreender a dor como um caminho de bênção, que nos desperta, que nos burila, nós estamos no caminho, né? No caminho que Jesus nos aponta. Eu não deixo de pensar, amigos, que a redescoberta na relação do sentido tem essa proposta que a mentora traz já, começando para o término no final do último quarto do texto, né, desse trecho, de que nós existimos para o amor, né, nós existimos para amar, para encontrar um caminho que a gente consiga amar. Eu acho que quando nós estamos... Pois não, amigo, pode falar. Não pode terminar, porque depois eu comento. De que quando nós nos permitimos recomeçar a vida, quando a gente de fato, vou experimentar novamente a vida, vou permitir sair de casa e sentir o calor do sol, vou permitir fazer uma leitura que tente trazer novas ideias para mim, vou permitir entrar em contato com pessoas novas em grupos, em possibilidades de trabalho, e tentar ver o que a vida me traz. Isso já é um ato de auto-amor, né, de permitir-se, né, trazer uma nova condição de coroamento, de novas experiências. Eu acho que isso é um começo, primeiro, de amor para si e de reconhecimento de que a vida pode trazer possibilidades novas do que é esse amar. Então, me parece que o texto vem, apesar de trazer temáticas profundas e sérias e às vezes dolorosas da experiência humana, ela vem trazendo o elixir, um processo, né, de cura desse processo, que é por meio, né, do amor, né? Da relação, e fundamentalmente isso que está dizendo, né, que ela fala que é um programa de autoestima, né? Então, tem que se abrir para a relação, para a vida, né? E por isso que o Jung vai dizer que o sal, para ele, diferente do Hillman, que está a ver com a subjetividade, o Jung tem a ver com a função sentimento, né? Porque a função sentimento vincula a gente na experiência e determina o valor da experiência, ou seja, o sabor que ela tem, né? E, de uma certa maneira, para que tu possa ter esse sabor positivo da experiência, um sal bom, né? Um sal como resíduo da minha capacidade de despertar o sabor da vida e recolher o melhor do que aquilo que ele pode me oferecer, que vai gerar sabedoria, depende justamente do sentimento, né? Então, esse exercício do sentimento envolve eu me apropriar desse valor agregado a mim mesmo e não colocar no outro, né, como tu tinha comentado antes, né, Thiago, esse valor meu, né? Porque justamente a mágoa está muito ligada
a um valor que eu esperava do outro e não veio. Um cuidado, um valor, um reconhecimento, e eu fico nessa falta, né? Impedido de continuar vivendo, porque eu não consigo suportar que o outro, ou que a vida me machucou, ou não me deu aquilo que eu esperava. Né? Então, e a gente esquece que a responsabilidade e o movimento da vida, acima de tudo, está na habilidade nós de carregar essa experiência, de suportar essas dores e ver nelas uma capacidade amorosa nossa e de Deus, que não é injusto, né? Que não há injustiça na divindade, de proporcionar naquela experiência, mesmo dolorosa, algo de significado de vital importância para a gente. Então, que tem um sentido de amor para nós. E por isso que ela fala de romper os labirintos do ego, que fica pela amargura, e que a pessoa que está na amargura não se ama. Né? Então, ela vai colocar isso aqui, que eu acho bem interessante. Né? É um tipo de aprisionamento a amargura. E o que é pior, né? Ela complementa que ele se nega, né, ao amor, ele se nega. Então, é isso que é muito grave. A pessoa fica tão fixada naquela questão do sofrimento que ela se nega ao amor, que é essa energia de ligação, né, que vai colar todos os nossos pedaços, né? E aí ela vai começar a falar dessa questão da autorrealização e do autoencontro. Então, nós estamos aqui, eu sempre friso muito isso, não é nesse momento ser um espírito de luz, não. Ser um espírito de luz é uma questão do progresso e vai demorar muito em nossa caminhada, mas nós estamos aqui para tentar ficar inteiros, né? E essa energia do amor é o que vai colar os nossos pedacinhos, né? Nossa alma fraturada, nossa alma cindida, nossa alma quebrada, ela só vai conseguir fazer uma união, um link, um autoencontro daquilo que estava cindido, quebrado, partido, com essa energia do amor, que é essa energia divina, né, que vem de Deus e nos conecta a Ele, que é uma energia de conexão. Então, se pegarmos todos esses espíritos que já passaram na Terra e começar a estudar a vida deles, a gente vai ver esse exemplo de conexão, né? João Evangelista mesmo, quando estava na ilha de Patmos, ele não tinha ninguém para ele se conectar e para conversar, e, no entanto, ele ia e fazia a palestra aos peixes, aos pássaros, né? E aí até os soldados romanos que estavam ali para manter ele isolado das outras pessoas, né? Que ele estava isolado naquela ilha, eles iam assistir à palestra dos pássaros. Então, ele estava ensinando essa energia de conexão, que tudo se conecta com essa energia. Então, o nosso autoencontro é necessário, para isso é necessário romper essa couraça do ego, para que ele, se curvando, o self possa emergir, que é esse espírito milenar, e ele sim, né, depois dessa segunda metade da vida, possa se tornar o dono da casa e não o ego que se achava o dono, né? É como se nós construíssemos um protagonismo, ou reconhecêssemos um protagonismo que não pode ser feito por outro. É interessante essa dualidade de que muitas vezes as pessoas vêm aprisionadas em relacionamentos em que elas falam: eu estou triste, amargurada, insatisfeita ou insatisfeito, mas tem algo aí que essa pessoa vai me oferecer e ela vai me libertar, né? Vai me salvar. Então, e que é uma ideia de fato infantil do ponto de vista de uma esperança por felicidade ou por realização que está comprometida com esse outro. Mas se o outro for meu algoz, ele se torna ao mesmo tempo o algoz e o salvador. Enquanto não mudarmos a perspectiva que, na verdade, as pessoas são falhas, que as pessoas cometem erros, que as pessoas machucam e são machucadas,
E no trecho, querida, sabe, Adriano, que você leu e ela autoencontro e dos quais se identifica com o seu próximo e Deus, esse trecho revela assim: ah, quer dizer que você também já foi machucado? Eu já. Tá tão bem hoje, mas eu sei que lugar é esse do sofrimento. A identidade comum partilhada entre nós não é só no campo das virtudes, é no campo de uma historicidade comum, das nossas lágrimas, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, e reconhecer e perceber que as pessoas também vivenciaram experiências próximas às que nós vivemos, nos irmana em um lugar comum de humanidade. E a identidade comum com Deus é o campo das possibilidades que podemos alcançar no campo da amorosidade. Então, o encontro é fundamental, né? O encontro tem que acontecer. Na dor, a gente se aninha, a gente se refugia, a gente se isola, que às vezes é parte de um processo de cuidar das feridas. Eu lembro um professor que eu tive na faculdade de medicina, né, fazia veterinária e tinham disciplinas lá com eles. Ele dizia que tinham pessoas que ele conhecia que viviam no ambulatório do hospital universitário, sempre com as mesmas feridas do braço expostas, e foi entender que era uma maneira das pessoas conseguirem o seu ganha-pão mantendo aquela ferida aberta, para poderem ter a misericórdia de quem passava, né? Pela cidade, pelos semáforos, e de alguma maneira, quando nós não queremos que a ferida cicatrize dentro da gente, é um lugar que a gente retroalimenta de atenção a mim de alguma maneira, mas é uma chamada de atenção para si que ela não resolve o que está acontecendo. Então a gente precisa ter coragem. Até porque está botando no outro um valor exagerado, né? Porque é na relação que o processo vai se dar, né, Tiago? Mas ainda tu hipervaloriza a tua dor, mas nessa hipervalorização da dor, tu está valorizando o outro como o sanador dessa dor, como tu comentava antes, né? Então, de uma certa maneira, é uma dor que tenta chamar para mim, mas nesse lugar, né, como a Joana fala aqui, né, de uma condição de desvalor próprio, né, uma dificuldade de auto-amor, da qual eu dependo do outro, ocupo o outro, de não me dar esse valor, de não me reconhecer esse valor. Então, é um jogo de significados afetivos, né, da qual eu aprisiono o outro na confirmação que eu tenho que ter, que eu tenho valor para o outro. E se ele não me confirmar, eu não me liberto dessa maldição, né? E fico daí prisioneiro dessa mágoa, né? Então, ela vai falar, né, da amargura como um vapor morbífico, né, de um sentimento doentio, né, que acaba dominando a nossa paisagem mental. Então, aqui tu fica tomado, né, desse lugar. E então, para isso, diz a Joana aqui, né, como a Adriana lembrou, né, a pessoa não quer se amar, quer impor ao outro que ela possa ser amada pelo outro, mas ela não se ama verdadeiramente, né? Então, esse é o grande desafio do nosso na amargura, é liberar o outro e reconhecer que quem vai poder sustentar a nós mesmos enquanto amor é cada um de nós, né? E ela traz essa parte final que eu acho belíssima, né? Aqui ela fecha com chave de ouro, diz assim: para se lograr o cometimento, que é essa questão do autoencontro, do amor, né? Quem esteja nas sombras da amargura, olha aqui a chave, né? Permita-se uma fresta por onde entre a luz da esperança, e ao banhar-se com a sua claridade, não lhe resistirá ao brilho,
sendo vencido pela mensagem que se faz portadora. Olha que lindo, né? Ela é uma poetisa. Então, se permitir que essa luz da esperança possa adentrar nos nossos painéis mentais, psíquicos, e nos rendermos a essa energia maior de Deus, que é o amor. E aí a gente sai dessa armadilha do ego de ficar aprisionado na dor e começa, como o Tiago falou, perceber que somos todos irmãos na dor, portanto, podemos juntos, né, dividir as nossas dores e crescer junto na aquisição do amor, né? Interessante isso, Adriana, porque, né, esse raio de luz, né, de esperança, é uma junção entre o amor e o entendimento, essa clareza, né, que, de uma certa maneira, o próprio sentimento também nos dá, porque o sentimento é uma forma de compreensão, e que na simbologia alquímica, já que a gente pegou o sal, está ligado também ao orvalho, né? O orvalho é essas gotinhas brandas que caem do céu, né? E que vão arejando e vão alimentando a alma. Então, de uma certa maneira, né, o orvalho também incorpora, de um lado, o entendimento e, de outro lado, o sentimento, né? E que responde a essa capacidade da alma, né, da psique, de restaurar e reanimar a personalidade desidratada, né? Porque na amargura tu fica com excesso de sal, tu vai desidratando a tua vida, tu vai ficando petrificando como uma de ló, né? Então a gente vai restaurando, né? Saindo dessa inconsciência, uma substancialidade nova, de uma alma que se renova, né? E encontra daí esse significado libertador, né, da vida, e não aquele lugar da dor, né, da qual eu me reconheço, me formo, me construo, me aprisiono na dor, né? Então, eu não quero abrir mão daquele lugar. Isso que a gente tem que entender, né? Que a pessoa amarga, ela não quer sair desse lugar, como vários momentos que a gente acabou citando aqui, né? De situações ou de, né? Então, a questão toda é a seguinte, né? É uma teimosia, né, do espírito, de querer ficar lá para poder provar essa dor da qual ele não quer se libertar, para poder justamente culpar o mundo. Então, ele está ainda valorizando muito o outro, né? E aí, de uma certa maneira, a dor acaba sendo o meu significado existencial. E aí eu fico tomado de um sal exagerado e não dessa luz daqui que banha de claridade e que dá novo brilho, né, à minha vida, do orvalho, né, celestial, que vem amenizar e diluir, né, a minha vida dolorosa, trazendo uma renovação para a minha alma. São os desafios nossos, né? Sim. Tem a perspectiva que nós, como espíritas, precisamos sempre lembrar é que a alma tem caminhos soberanos. Então, a nossa teimosia de ego, ou a nossa relutância, ou a forma como a gente se amarra a certos lugares e perspectivas de viver a vida, seja por causa do sofrimento, ou seja pelas nossas fantasias, em algum momento a vida vai nos trazer circunstâncias, pessoas, estados interiores, sonhos, em que ela quer deflagrar processos novos para que a alma saia desse lugar. Uhum. Então é como se até a canção popular fala assim, né? Abre os sonhos e que a vida vai passar. E a vida vai levar tudo que não for vida. Tudo que for transitório. Tudo que não for permanente para o espírito, como experiências, estados, momentos, relações, se isso não for de fato para a vida, com V maiúsculo, a vida como ela vai levar. Ela vai levar embora. E o autor desses processos somos nós mesmos, né? Nós temos que tomar consciência desse lugar
de que a gente, né, tudo aquilo então que não for para o meu crescimento pode se perpetuar por um bom tempo em mim, mas em algum momento isso vai se desfazer, porque isso não é, como está o texto, né, isso é uma dimensão mais sombria, não é uma luminescência que traz consciência e crescimento para a alma, e nós vamos precisar nos apegar desses processos para que a gente continue a nossa jornada. Até lá, se em mim dói, se em ti dói, olhe para isso. Não estamos subestimando o sofrimento, mas estamos pensando num campo de que, em uma simbologia até metafórica, até a tempestade é sol. A gente não viu ainda os caminhos pelos quais, né, isso ainda é sol, mas a tempestade é sol também, né? Vamos pensar nisso um pouquinho. Muito bem, nós estamos com o nosso tempo já encerrado, mas eu queria terminar com uma frase do Jung, que está no volume 14, parágrafo 330, né? Que é o Psicologia e Alquimia, que diz: lágrimas, tristeza e desapontamento são amargas, mas a sabedoria é o consolador em todo sofrimento psíquico. De fato, a amargura e a sabedoria formam parte de alternativas, onde a sabedoria não pode haver amargura, e onde não há sabedoria, há amargura. Então, uma coisa impede a outra, né? Onde há sabedoria, não pode haver amargura. Então, que a gente possa optar, né, pela sabedoria e não pela amargura, tá bom? Então, obrigado, Adriana, Tiago, por mais esse momento. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Um grande abraço e até, então, o próximo encontro, que vai ter o capítulo 11, que é uma provocação, uma pergunta que ela faz. Os sentimentos, amigos ou adversários? Então, até a próxima, gente, com o capítulo 11. Abraço a todos.